Nesse domingo, foram essas palavras que o Senhor quis que nós escutássemos. E Jesus hoje quer nos explicar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Jesus quer nos explicar como fazer o reino de Deus acontecer no nosso meio. Reino de Deus. E uma primeira pergunta é perguntar, é óbvio, o que é o reino de Deus, Padre? Jesus tentou explicar hoje, nem talvez pela explicação dá para se saber o que é o reino de Deus, mas ele tentou explicar como que esse reino de Deus vai acontecendo no nosso meio. Claro que tudo que vem de Deus é bom. Imagina o reino dele. O reino de Deus é uma maravilha. Com certeza tem amor, paz, alegria, fraternidade, tranquilidade, não há guerras, divisões, não há ódio nem rancor. No reino de Deus é só algo bom, só tem coisas boas no reino de Deus. Ah, pai, então onde está esse reino de Deus? Eu quero estar lá também. Esse reino de Deus, meus irmãos, talvez não seja um lugar que a gente imagine. Ah, deve ser um lugar assim longe, no céu, onde tem um céu azul, um sol bonito, umas árvorezinhas verdezinhas, uns passarinhos passando para lá e para lá cantando, uns animaizinhos pulando. É uma maravilha, esse é o reino dos céus. Não. O reino de Deus, o reino dos céus não é isso. O reino de Deus e o reino dos céus quer acontecer e aparecer em mim e em você. Eu e você devemos ser o reino de Deus. Nós devemos ser o reino de Deus a ser construído aqui na terra, para depois, toda pessoa que planta, minha avó fazia isso, quando ela queria plantar uma plantinha lá no canteiro dela, primeiro ela plantava onde? No vaso, não é? Vaso de planta, né? Botava lá, quando ela crescia não dava mais para ficar no vaso, ela tirava e plantava lá, né, no canteiro, onde ela quiser plantar. É exatamente isso que Deus está tentando fazer conosco. Nós aqui na terra, como iremos cantar no final, somos estrangeiros aqui, né? Nós estamos plantados ainda no mundo aqui na terra, como se tivéssemos um vasinho. Deus está tentando fazer a nossa vida crescer, para que quando, como disse a primeira leitura, Ele nos arranque da terra e nos plante no céu. Mas para que isso aconteça, a árvore precisa crescer. E é o que Jesus tentou nos ensinar hoje, como que nós podemos crescer e amadurecer na fé, ou no cristianismo. Porque às vezes a gente já está há tanto tempo na igreja, mas a gente não amadurece nada. A gente é criança, adolescente na fé, a gente não é maduro. Qualquer coisa nos afasta de Deus, qualquer coisa nos aborrece, nos afasta da igreja, ou qualquer coisa nos faz trocar Deus, qualquer coisa nos faz pecar. A gente não está maduro na fé ainda. Por isso Jesus está tentando nos explicar como que a gente precisa crescer e amadurecer na fé. Como que o reino de Deus acontece dentro de mim e dentro de você. E aí Jesus contou duas parábolas muito simples. Duas historinhas muito simples. Uma de um agricultor que saiu no canteiro da sua casa e plantou algumas sementes. E deixou ali as sementes plantadas e foi para casa. O que a história conta? Que depois que ele plantou, a árvore cresceu, depois deu folhas, depois deu as espigas, depois deu os grandes espigas, e depois, quando estava maduro, o que aconteceu? O homem voltou. Conta que ele teve que voltar outra vez? Não. Ele plantou e deixou ali. Diz a história ainda que ele foi, acordava e dormia, dia e noite, e ele não precisou voltar ali para fazer mais nada. Ele lançou a semente cresceu, e a árvore cresceu. Era uma terra boa. Essa é a primeira parábola. A segunda é do grão de mostarda. Todos nós sabemos que o grão de mostarda é aquele mais pequenininho que existe. Vai ali na florais, vocês vão achar. Bem pequeno, não existe menor do que esse realmente. Se existir, a gente não vê, né? Planta na terra e ela cresce. Você já viu uma árvore de mostarda aí? Nunca viu, tá? Vocês são da roça? Ela cresce, os dois, até 4, fica grande, né? Realmente tem galhos que dá até para ter sombra, para ficar embaixo delas, tomar uma sombra de calor depois de uma caminhada. As duas parábolas que Jesus conta para explicar como que o reino de Deus acontece na nossa vida pessoalmente. Pessoalmente. A primeira, o que tem a ver conosco então? A primeira, cara, tudo a ver. Primeiro, que se Deus encontrasse no nosso coração uma terra tão boa como esse agricultor encontrou no terreno da casa dele, Deus estava feito. Porque era só plantar uma vez a semente ali, ele iria dormir, acordar e ficar pronto. Aquilo ia crescer e pronto. Mas será que o nosso coração é assim?
Se fosse assim, meu irmão, a sua primeira comunhão já bastava para você ser santo para a vida toda. Se fosse assim, uma primeira leitura da Bíblia, pronto, já tinha convertido os seus pensamentos, você já estava vivendo o Evangelho faz tempo. Se fosse assim, um Pai Nosso, porque afinal de contas, quem ensinou o Pai Nosso? Jesus. Então a oração mais poderosa, não foi a oração que eu aprendi nem que eu inventei, foi Jesus que me ensinou. Então se eu rezasse um Pai Nosso com fé, bem rezado, meu coração fosse realmente um terreno como esse daqui, pronto. A minha vida ia crescer em santidade, em amor, ia dar frutos, eu ia amadurecer. Mas não é isso que acontece, não é? A gente no mínimo, tem que vir todo domingo aqui, tem que ler a Bíblia, tem que... Por quê? Porque a semente é ruim? Não. A semente que vem de Deus é muito boa. Nosso coração que ainda não é esse terreno, que Deus não teria preocupação nenhuma só de semear pela primeira vez e pronto, mas não. Deus é esse agricultor que tem que voltar várias vezes para ver se a semente vingou, para ver se realmente aquela pessoa deu frutos, para ver se não deu, ele vai ter que plantar de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes for necessário. Isso é o amor de Deus por nós. Ele vai lançar as suas sementes pela palavra, pela Eucaristia, pela oração, até o fim da sua vida. Nele sempre vai haver esperança. Outra coisa que talvez temos que perceber aqui no Evangelho de hoje, foi plantado sementes, coisas pequenas. Às vezes a gente espera, eu vou me converter, eu vou ser santo, eu vou ser isso, porque quando Deus fizer uma coisa muito grande, muito maravilhosa, quando não sei, Deus escolheu coisas pequenas para nos converter. Deus escolheu um livro, como outros tantos livros existem, existe um também, da Bíblia. Entre tantas coisas que existem, existe uma pequena hóstia branca, simples, pequeno, que ninguém dá nada para aquilo. Existe um Pai Nosso ser rezado, uma Ave Maria, coisas simples, que não fazem estardalhaço, mas que são as sementinhas, que se implantada no coração bom, meu irmão, faz crescer sentimentos e vidas maravilhosas. São essas sementes que nós temos que buscar para a nossa vida. São pequenas e parecem insignificantes, para o mundo é insignificante. Para quem não acredita na Eucaristia, não é nada. Para quem não quer ler na Bíblia, quem é a Bíblia? É um livro igual ao outro. Para quem não acredita em Deus, para que rezar um Pai Nosso? São coisas insignificantes. Mas realmente, se o nosso coração for oração cheia de fé, de amor, realmente vai transformar o nosso coração, a nossa alma. Para ver como que o nosso coração é muito duro às vezes e não se converte por meio das coisas de Deus. A gente precisa fazer e acontecer. Tem que rezar muita missa do motivo do Espírito Santo, tem que fazer muita adoração, tem que fazer muito aquilo, tem que fazer, faz. Às vezes não muda nada. Você, se investisse em alguma coisa, e aquilo em vez de melhorar, piorar, o que você vai fazer? Parar de investir. Ou se faz e não crescesse, ou não dá sem nada, esse caminho pronto, ia tentar em outro lugar. Imagina Deus vai insistir todo domingo aqui falando para vocês, todo domingo ensinando, e nada muda, mas essa pessoa não muda, só piora. Depois de muito tempo, vou tentar para outro. Deixa isso para lá, não está dando certo. Que bom que Deus não faz assim. Que bom que não é assim. Mas para mostrar, meus irmãos, que coisas pequenas de Deus podem fazer grandes coisas. Hoje de manhã, quando eu celebrava em Santa Bárbara, na missa, durante a missa, eu fui lembrando da minha vida de paróquia e da minha vida dos meus amigos jovens de paróquia. Na minha paróquia, meus irmãos, eu tinha um padre idoso, estrangeiro. Quando eu ia à missa todo domingo, né, toda semana, ele não fazia missa durante a semana. Ele não fazia a homilia. Segundo, quando ele fazia a homilia domingo, mal entendia. Porque estrangeiro fala assim meio embolado, né? E ainda por cima, já idoso, aí piorou. Na minha paróquia não tinha adoração toda quinta-feira, toda quarta-feira, toda segunda. Eu fui ver o Santíssimo depois, no ostensório, quando eu entrei na igreja 7 meses depois, no encontro que eu fui. Tinha um sacrário, tinha tudo lá. Éramos jovens assim, que talvez não tínhamos tantas coisas como nós temos aqui hoje, que nos convertemos. Essas coisas pequeninas, no Pai Nosso que a gente rezava, a gente sabia que não tinha nada disso.
mas a gente sabia que tinha um sacrário a ser visitado, a gente tinha uma Bíblia que podia ler, a gente tinha amor por Jesus, que a gente se reunia nas nossas casas, ou até mesmo na capela da igreja, ou no pátio da igreja, para amar e buscar mais a Deus. Isso bastou. Isso bastou para que eu estivesse aqui sem ser padre. Isso me deu coragem para deixar pai e mãe, ir para o seminário, e pronto. E hoje eu lembrava de tantos daquele do meu grupo jovem. Tem 2 que estão no seminário também vão ser padres. Tem 2 meninas que são freiras, mas um está no Ceará, 2 lá no Ceará. Tem o Ediclei que vai ser padre, o Felipe que vai ser padre também, o irmão Luiz Felipe que está na comunidade de Esta aqui, Patrícia, a irmã Rafaela da comunidade de Patrícia também, e tem mais quem? Tem a irmã Vanessa que entrou né? E tem a grande comunidade de Deus que vocês conhecem. A maioria, os primeiros, todos saíram daquele grupo jovem do Alcântara e formaram uma comunidade que hoje faz muita graça para muita gente. Né? E tem casais que ainda estão lá no Alcântara, que são casais santos, tem 4, 5 filhos, generosos, bonitos, né? Estão lá. Hoje são lideranças de igreja. Hoje se mudaram para o sul, mas onde estão trabalhando com jovens, trabalhando no grupo jovem. E nós éramos jovens que não tínhamos uma igreja de semana, que mal entendíamos o dia do Padre domingo, não tínhamos adoração santa, e a gente nem viajava canção nova, não. A gente ficava lá no paróquia trabalhando. E Deus, nessas pequenas coisas, fez tanto fruto, fez tantas árvores crescer. Às vezes eu me pergunto, eu tento ser um padre que eu queria ter na minha paróquia, sabia? O padre que falasse, e as pessoas entendessem, que fizessem, que adorassem o Santíssimo Sacramento, para que as pessoas pudessem escolher a semente. Hoje eu escuto porque sou eu que falo, né? Eu que celebro, eu que adoro, mas eu queria ser paroquiano, e não mais padre para escutar isso, e para rezar. Eu hoje me pergunto, será que eu não sei, meu coração parece ser duro, mas será que se eu tivesse nisso tudo, uma adoração, e oração, e não sei o que do Espírito Santo, e não sei o que, e aí, entender o que a palavra, será que eu seria uma pessoa melhor hoje? Talvez não, porque meu coração deve ser duro. Será que eu seria um padre melhor hoje? Não sei. Mas as pequenas sementes que foram lançadas foram suficientes. Deus teve misericórdia, porque talvez sabia que não ia ter mais, e é isso que ele agiu. Para que a gente possa perceber, meus irmãos, que a gente precisa valorizar o que a gente tem, a semente que a gente tem, e isso pode dar fruto e muito. Olha quanto fruto deu aquele pequeno grupo de jovens daqueles que vivia aquilo na paróquia. Coisas simples, rezávamos nossos Pai Nossos, Ave Marias, que visitávamos o sacrário e pronto, e líamos a Bíblia. Isso fez com que a gente crescesse na fé de uma maneira que hoje dá frutos e frutos e frutos em muitos lugares no Brasil. Esses jovens lá estavam. Por isso hoje a gente precisa entender se o nosso coração, a gente está buscando Deus porque a gente quer encontrar Deus ou porque a gente quer colocar Deus na parede. Às vezes a gente faz isso. Eu busco Deus porque eu quero alguma coisa, então eu rezo para Ave Maria porque Deus tem que me dar aquela graça, ou porque Deus tem que fazer aquilo na minha vida. Que isso? Para que a nossa vida seja realmente uma vida transformada, cresça e amadureça e possa ser o que o Evangelho disse hoje, né, meus irmãos? Que quando a árvore cresce, ela dá sombra, não é? Talvez uma comunidade é tão difícil de se estar, é tão árido, porque ninguém foi no deserto. O deserto é tão ruim, tão calor, tão difícil de se estar, que não tem árvore nenhuma para pegar uma sombra, né? Aí fica difícil ficar ali no deserto, debaixo daquele sol. Às vezes é assim na comunidade, comunidades. Não tem gente que amadureceu na fé e se transformou em pessoas, em árvores realmente plantadas por Deus e não dão sombra para ninguém. Ninguém abre, pronto, é uma aridez só. Não tem sombra para ficar, o sol vai secar tudo. As pessoas vão ficar amargas, divididas, vão embora fácil, porque não dá para suportar e ficar naquele lugar onde não tem sombra. Agora, se fosse bonito, num lugar onde tem muita árvore, tem muita sombra. Logo é muito bom estar ali, descansar ali. Por isso a palavra de Deus está no nosso coração, nos transformar para que nós sejamos o reino de Deus. Se o céu é o lugar onde a gente vai ter paz, alegria, amor, hoje isso só vai ser possível se você chegar do lado de uma pessoa e essa pessoa te transmitir isso tudo. Pronto, ela é o reino de Deus. Ela transmite paz, alegria, amor, porque a palavra está nela, porque ela deixou a palavra crescer dentro dela, porque ela ouvia a palavra, colhia e não deixava, e não jogava fora como se fosse lá para casa, como se fosse para outros lugares, porque lá fora tem muita gente também semeando mal. As sementes do mal estão aí.
Como que você acha que cresceu sentimentos ruins dentro de você? Porque as pessoas estão semeando, caluniando, falando mentira, te perseguindo, ou alguma coisa aconteceu de errado na tua vida. São sementes que vão jogando, que se você deixar vai crescer um mal dentro de você. Vai crescer um sentimento ruim, vai crescer a vingança, vai crescer, sei lá, que sentimento de ruim, se a gente deixar, cresce. Essa o demônio não precisa nem trabalhar muito. Essa o demônio é só plantar e pode até dormir que o resto cresce. Porque a gente deixa. E não pode ser assim. Jesus está dizendo hoje que a gente precisa buscar as coisas de Deus com fé. A gente rezasse uma Ave Maria com fé. A gente rezasse se fosse uma missa, podia nos transformar. Por isso, nós temos que buscar a Deus e realmente pedir essa graça. Senão, vai ficar a vida toda vindo à missa, recebendo a bênção do padre. Aí o padre vai ali para a porta e pede bênção de novo. Aí o padre vai no centro e pede bênção, beija, o padre pede 300 vezes. Não estou dizendo que tem que pedir, não. Mas para quê? Seu coração não está aberto. Para que chamando o padre batom, quer ver? Porque assim, um aqui, um aqui, um aqui. Só beija na direita, né? Pode beijar a esquerda, não tem nada a ver não. Foi um giro igualzinho. Não vem porque isso já foi ordenação de dois. Né? Ou seja, mas o coração está aberto. Quer comungar, vai ler a Bíblia, de coração fechado? Claro que pode se abrir com uma palavra, com a Bíblia, pode, mas não vai dar fruto nenhum. Se você não quer trabalhar para ser melhor, e é o que o Evangelho de hoje está tentando nos questionar. Será que hoje a gente é melhor do que ontem? Será que você é uma pessoa melhor do que 10 dias atrás, um ano atrás, há 2 anos atrás, quando o Pai chegou? Porque Jesus quer fazer a colheita. Depois ele vai voltar para fazer a colheita. Tá bom, quando o padre chegou aqui, Jesus fez uma colheita. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Jesus veio colher o coração das pessoas, coisas boas ou ruins. Quando chegou há 2 anos atrás, ele lá, aqui na Imaculada, tinha umas 50 pessoas que amavam, 40 que perdoavam, e tinha mais umas 60 aqui que eram tranquilas, viviam em paz. Colheu de bom. Ah, mas tinha umas 200 fofoqueiras. Tinha mais 400 que odiavam um ou outro. E tinha não sei quantos que queriam matar um outro. Isso 2 anos atrás. Passou-se 2 anos. Rezamos tanta missa, adoramos tanto. O Pai já gastou a noite tanto pregar, para semear, para fazer tanta coisa. Se Jesus voltasse hoje, viesse fazer uma segunda colheita aqui no tempo da paróquia do Pai na capela, será que ele encontraria mais de 50? Agora tem 100 que amam. Ou por uma conta diminuiu, agora tem 10. Se for assim, vou embora, que eu estou conseguindo. Ou eu não estou sabendo semear, ou o terreno está muito ruim, está daí. Não é possível. Jesus tem que encontrar algo melhor depois desse tempo todo. Depois de um dia ao outro, depois de uma comunhão, nós já devíamos ter propósito de tentar ser pessoas melhores. Que se não for assim, vai ser pior. A gente vai se piorando, e a nossa vida vai piorando, e vai ser muito cobrado. Porque quem muito é dado, muito será cobrado. No final da nossa vida, com certeza, para algumas paróquias, vão ser menos, o juízo de algumas pessoas em algumas paróquias vão ser menos severo do que outras. Com certeza, o juízo dos jovens que se encontravam naquela paróquia nesse tempo seria muito menos severo do que os jovens que estão na nossa paróquia hoje, que tem tanta coisa. Eu tenho medo. Às vezes não era parar de fazer as coisas, porque se eles não receberem, o juízo vai ser bravo em cima deles. Às vezes pode ser assim, porque não foi isso que disse aqui em São Paulo na segunda leitura? Não foi isso que liram aqui? Todos nós teremos de comparecer um dia às claras perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba a devida recompensa, ou o prêmio ou o castigo, do que tiver feito ao longo da sua vida aqui na terra. Está aqui, a palavra de Deus me disse isso hoje. Aí, ou a gente luta para deixar essa palavra crescer dentro de nós e a gente ser também esse abrigo, essa soma para o outro, ou a gente vai ser uma canseira. Porque não tem que falar. É verdade. Tem gente que para o padre é um descanso, é uma sombra. Não, tem gente que dá uma canseira. Cansa. Mas em nome de Deus, Deus não desiste de ninguém. Deus vai continuar semeando, fazendo, acontecendo. Mas hoje nós estamos abertos, ou se as coisas de Deus são mais algumas coisas, como qualquer outra, e Deus sempre, mas quando você não acolhe, nós somos chamados a ser felizes.
E só seremos felizes se nós crescermos na fé e no amor, fazendo Deus feliz. Como que faz Deus feliz, você sabe? Como que faz Deus feliz? Para ser feliz tem que fazer o que na vida? Tem um ditado que fala isso, você lembra? Para ser feliz tem que fazer 3 coisas, lembra? O homem vai ser feliz quando ele escreveu um livro, não é isso? Qual que é o outro? Ter um filho e plantar uma árvore, não é esses 3? Né? Vamos estudar isso? Vocês sabem? Da antiga. Não é isso dizer? Para ser feliz tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Deus é feliz? Escreveu um livro e escreveu. Tem um filho, ele tem. Agora, será que ele conseguiu plantar árvore? Algumas, será? Eu sei que tem muitas. Mas Deus só vai ser feliz se você deixar ele plantar uma árvore que é você. Se você deixar a palavra do teu coração crescer, aí você vai ser Deus feliz, aí a gente vai ser feliz, a gente vai dar fruto. É isso que Jesus está tentando nos dizer hoje. As coisas de Deus são simples. E a gente tem que ter paciência com as coisas de Deus também. A gente quer tudo por amanhã. Como que a árvore cresceu? O agricultor plantou, teve que crescer a árvorezinha, dar as folhas, dar as espigas, depois das espigas, dar o grãozinho, depois dar o grãozinho, esperar amadurecer, depois ele veio. Às vezes a gente quer para ontem as coisas, né? A gente vai crescer, não, mas tem que perseverar, tem que deixar a semente crescer. Agora, se você pega aqui e está crescendo a tua vida, está melhorando, mas você vai se voltar em pecado lá fora, vai ver quando a TV na internet não tem que ver, vai em um lugar que não tem que ir, vai conversar coisas que não tem que conversar, vai vir o demônio para arrancar. Está crescendo, você já arrancaram o capim? Já arrancaram? Então, vai ali. Tem gente que não tem raiz. Não tem raiz. Quanto mais profunda a raiz, mais difícil de arrancar, não é? Lá no seminário a gente fica cansado de arrancar aquela graminha lá no campo de futebol. Tem semanas que fica arrancando, e tem hora que tem umas árvores maiores que a gente vai tentar puxar, e tem uma raiz mais funda, aí a gente está com a cara do chão, que a gente vai tentar puxar e não sai. As outras saem fácil, mas quando tem uma raiz, é assim. Porque quando a pessoa busca a Deus, a raiz vai fundo, vai ventar, enquanto o vento já arranca a árvore por aí, né? Vai ventar, vai ter tribulação, vão falar mal de você, vão te perseguir, mas você é quadrado, que você não devia estar na igreja, mas não vai arrancar você daqui não. Não vai tirar você que criou raiz. Aí, os problemas vão surgir, as coisas vão surgir. Mas se você não criou raiz, porque você vem, não vem, vai, e vem, depois vai fazer outra coisa lá fora, não tem nada a ver. A raiz pequenininha, vai vir o primeiro vento, vai vir a primeira tribulação, vai arrancar fácil. Você vai ter que plantar de novo. De novo. É mais do que na hora de deixar que a árvore de Deus cresça, a palavra de Deus cresça em nós, crie raiz, cresça para cima e para baixo. Na fé e no amor. A fé é nossa raiz, o amor é o que faz, né, a coisa aparecer, fazer. Se não for assim, meu irmão, a nossa vida sempre vai ser assim, indo e vindo, altos e baixos. Sou de Deus ou não sou de Deus? Amo a Deus ou não amo a Deus? Tenho fé ou não tenho fé? Isso é coisa de jovem. Eles ainda estão nesse tempo, depois ele melhora. Mas depois de tanto tempo na igreja, não dá. Não dá. Mas Deus vai continuar. Então pensamos a Deus essa graça hoje, meus irmãos. Temos que caminhar, perseverar. O tempo de crescer é um tempo demorado. E é nas pequenas coisas. Deus hoje explicou certinho o que Ele quer. É nas pequeninas coisas que a coisa vai acontecer. Se a gente acreditar de verdade, é perseverando que a árvore crescer. Agora abrimos o coração para que isso aconteça. Aí a gente crescerá, daremos Deus feliz, faremos outros felizes, porque os outros irão descansar à sombra da nossa vida. Porque se nos transformamos no reino de Deus presente aqui na terra. Agora, às vezes é tão difícil, a gente até compreende isso que Jesus tentou falar hoje. Jesus falou tão simples, a parábola tão simples, o problema é que a gente complica muito, né? Às vezes a gente complica uma conversa, uma decisão, porque não é qualquer coisa complicada não, porque é aqui dentro que é complicado. Aqui dentro que está tudo bagunçado. Aí, complica fora também. Deixemos que Deus transforme, cure, faça as coisas se tornar mais simples de nós. Busquemos as coisas simples da igreja. Se a gente fosse assim, a gente não precisa fazer tanto esforço para tentar. As pessoas têm que vir, a gente tem que gritar e falar, fazer o quê?
É exatamente isso que Jesus está tentando dizer. Vamos pedir que hoje a gente possa realmente estar se preparando para que aconteça a primeira leitura na nossa vida. Se preparando para que Deus nos arranque desse mundo, de onde não devemos ficar para sempre, e nos plante na terra, porque Deus nasceu na primeira leitura. Mas para que Deus possa nos arrancar, a gente precisa crescer e viver a palavra dele e as sementes que ele tem lançado sobre nós. Deus, nosso Senhor, deixasse entender de maneira mais simples o que tentou nos explicar hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.